Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Jesus, nosso Mestre, com as suas vibrações de amor, nos abençoe, que possamos estar envolvidos num clima de paz e de fraternidade, iniciando o Evangelho em Espírito e Verdade. Um programa espírita que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo através do YouTube e também do Facebook. Nosso programa tem o propósito de estudar o Evangelho, os ensinos morais de Jesus, através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. E o programa tem 4 blocos. No primeiro, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo, estamos dedicados a estudar os ensinos de Jesus, acompanhando a obra de Caiba Schutel. No terceiro bloco, estamos debruçados sobre as cartas de Paulo de Tarso. E no quarto e último bloco, cedemos a palavra a José Herculano Pires em comentários sobre trechos do Novo Testamento. Vamos então colocar aqui na tela a nossa apresentação de slides para que possamos iniciar o programa e você poder fazer o acompanhamento. Aliás, estamos ao vivo e, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, e vamos ter uma grande alegria de receber o seu comentário, o seu alô. No desenvolvimento do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iniciamos agora o capítulo 8, que é o capítulo Bem-aventurados os puros de coração. E vamos hoje comentar os itens 1 a 4, que Allan Kardec intitulou Deixai vir a mim os pequeninos. Então, são comentários de Allan Kardec acerca desse ensino do nosso Mestre Jesus. Nós preparamos, então, 2 slides. No primeiro, nós vamos trazer as 2 passagens do Evangelho que Allan Kardec retrata, que ele copia, coloca no início do capítulo, e, na sequência, no segundo slide, nós vamos ver parte do comentário de Allan Kardec. Vamos, então, ao primeiro slide, quando Kardec nos traz o Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Marcos. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, nós lemos: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Na sequência, Kardec nos traz o capítulo 10, versículos 13 a 16, do Evangelho segundo Marcos, com a seguinte passagem: Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então, essas são as 2 passagens que abrem o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Allan Kardec vai, então, comentar. Do comentário de Kardec, para nos explicar, à luz do Espiritismo, essas 2 passagens evangélicas,
selecionamos, então, o seguinte trecho, onde Kardec nos diz: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham. Muito bem, vamos então compreender esta passagem, que é famosa, é muito conhecida, em que Jesus atendia ao povo, depois de ter feito um sermão, e muitos pais se aproximaram, procurando fazer com que seus filhos se achegassem ao mestre para que este os abençoasse. Os discípulos, os 12 discípulos, ficaram preocupados com essa situação, achando que os pais e todas aquelas crianças iriam atrapalhar Jesus. Então, eles estavam tentando afastá-los, né, para que Jesus ficasse mais solto, mais livre. Jesus, vendo o que estava acontecendo, repreendeu os discípulos e solicitou, então, que deixassem que as crianças se aproximassem dele. E as abençoou, e aí aproveitou para dar a lição de que só vai conquistar o reino dos céus aquele que se assemelhar a uma criança. Muito bem. Kardec, então, está nos lembrando que Jesus estava nos falando de sermos puros de coração, ou seja, de nesta existência terrena trabalharmos a simplicidade e a humildade, combatendo o egoísmo e o orgulho. Lembrando que isso tem que ser feito conosco mesmo, não é pensando nos outros. E para reforçar bem a lição, Jesus toma as crianças como um símbolo dessa pureza de coração, um símbolo da simplicidade e da humildade. Porque a criança, embora seja um espírito milenar, antigo, que já teve várias encarnações, acontece que esse espírito, nesta nova encarnação, está passando pelo período da infância. E passando pelo período da infância, esse espírito, como criança, não consegue manifestar, não plenamente, tendências perversas, mas tendências. E normalmente nos traz aquela imagem da inocência e da candura, fazendo com que os pais, e especialmente a mãe, dediquem, então, muito amor a esse espírito, que, por enquanto, é criança. E Kardec lembra aqui no seu texto que Jesus não disse, não afirmou que o reino de Deus é das crianças, é para as crianças. Não. O que ele disse é que o reino de Deus é para aqueles que se assemelharem às crianças, ou seja, é para aqueles que forem humildes, simples, puros de coração. É para aqueles que estão aqui nesta encarnação, combatendo em si o egoísmo e o orgulho. Portanto, Jesus utilizou apenas e tão somente de uma comparação. Claro que nós sabemos que muitos espíritos presentemente reencarnados trazem, sim, más tendências de caráter. Por isso, Jesus não disse que o reino de Deus é das crianças, mas afirmou que o reino de Deus
é daquelas pessoas que se assemelham a elas na sua candura, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua pureza de coração. Portanto, a criança nos oferece a imagem da inocência e da candura, e Jesus, então, fala, olha, olhem para as crianças. Ó, vocês precisam se assemelhar a elas. Elas não têm maldade. Então, é isso que vocês têm que fazer para conquistar o reino de Deus, ou seja, para quando voltarmos ao mundo espiritual, conseguirmos, então, uma melhor posição dentro da nossa própria evolução, dos esforços que fazemos para sermos merecedores de alguma felicidade e podemos trabalhar sempre, ou continuarmos a trabalhar, no bem e no amor ao próximo. O que precisamos fazer aqui e agora, porque se não fizermos, não adianta querer ser bem recebido no mundo espiritual, ter uma boa posição, nunca mais sofrer. Tudo depende do que estamos semeando aqui na Terra durante esta encarnação. Portanto, procuremos nos melhorar. Procuremos o caminho da humildade, da caridade, da bondade, da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo. E sermos simples, mesmo que estejamos bem de vida, porque não é proibido estar bem de vida do ponto de vista econômico, financeiro, material. Não, em absoluto. Mas que não esqueçamos de utilizar esses recursos a bem do próximo, sem acumularmos e sem nos apegarmos aos bens materiais, porque tudo isso, nós sabemos, é passageiro. Todos teremos que enfrentar mais dia, menos dia, a morte, a desencarnação, realizando o retorno ao mundo espiritual de onde viemos. Vamos então voltar aqui o slide para recordar os dois ensinos. O primeiro, que está lá em Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E segundo, está lá em Marcos, quando então, no final, Jesus nos diz: em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os, ou seja, abraçando as crianças e pondo as mãos sobre todos, os abençoava. Então, não esqueçamos de que precisamos ser como as crianças, dentro da humildade, da simplicidade, da candura, da pureza de coração. E como nós espíritas sabemos que as crianças são espíritos reencarnados, não esqueçamos de educar esses espíritos através do Evangelho, para que sejam todos pessoas de bem, pessoas éticas, pessoas fraternas e solidárias. Esse é o grande trabalho que temos que fazer e que os centros espíritas realizam, por exemplo, ao manterem o serviço de evangelização espírita da infância, da juventude e também dos adultos, através, então, de abraçar toda a família. Semana que vem, próximo programa, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, continuando a estudar essa questão da pureza de coração. Mas agora, vamos iniciar a segunda parte, ou segundo bloco do nosso programa. E nós estamos acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse livro foi escrito por Caibar Schutel, e é uma publicação da casa editora O Clarim. Caibar Schutel, chamado de o bandeirante do Espiritismo, realizou uma obra imensa
de caridade e de divulgação da doutrina espírita, lá em Matão, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, ao lado de Araraquara, que é uma cidade mais conhecida, maior. Nós já fizemos todas as parábolas e estamos agora fazendo os ensinos de Jesus. E não se preocupe, porque nós estamos chegando no final do livro, mas isso não quer dizer que nós vamos abandonar Caiba Schutel com seus estudos sobre os ensinos de Jesus. Nós já temos uma continuidade, mas isso é surpresa. Vai ficar para alguns programas à frente, onde vamos, então, anunciar nossa nova caminhada, mas com Caiba Schutel, ainda estudando os ensinos de Jesus. Hoje, nós vamos trazer o capítulo A Palavra de Vida Eterna. Esse capítulo, Caiba Schutel escreveu com base no Evangelho segundo João, no seu capítulo 6, versículos 65 a 69. Aí na tela é a seguinte passagem. Muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus. Então, Jesus constatou que muitos seguidores da primeira hora já não estavam mais acompanhando a Jesus e os seus discípulos. Então, ele reuniu seus 12 discípulos, Pedro, João, Tiago, Mateus, Judas, etc., os 12, e perguntou a eles: bem, vocês também querem ir? Querem fazer outra caminhada na vida? E aí Pedro, respondendo em nome de todos, disse: mas para onde nós vamos? Nós reconhecemos que o Senhor é o Santo de Deus, ou seja, que o Senhor é o enviado de Deus e que o Senhor tem trazido para nós palavras de vida eterna e nós acreditamos nisso. Então, essa foi a resposta de Pedro. Caiba Schutel faz um comentário bastante significativo e nós vamos, então, trazer parte, só um trecho desse comentário. Vamos passar, então, a palavra a Caiba Schutel, abrindo aspas. A imortalidade é a luz da vida. Ela é a alma da nossa alma, a esperança da nossa fé e a mãe do nosso amor. Sem imortalidade, não pode haver alma. Nem sem alma não há esperança, fé, amor. E sem esperança, fé e amor, tudo desaparece de nossas vistas. Família, sociedade, religião, Deus. A imortalidade é a base, o alicerce, a rocha viva onde se assenta essa trilogia sublime. É o farol luminoso que esclarece todas as virtudes, que ilumina toda a sabedoria, que nos desvenda, finalmente, os arcanos dos nossos destinos, resplandecendo sobre nossas cabeças o amor de Deus, essa auréola de santidade que brilha na fronte dos justos. Urge, pois, que busquemos, primeiramente, a imortalidade, para crermos firmemente na palavra de Jesus. Urge que estudemos a imortalidade, que conversemos
com a imortalidade, que ouçamos a imortalidade com seus substanciosos ensinos, a fim de, firmes e resolutos, orientarmos a nossa vida, regularmos os nossos atos na senda religiosa que nos foi traçada. Fechando aspas, essas são as palavras de Caiba Schutel, no capítulo A Palavra de Vida Eterna, do seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Vamos então agora fazer um entendimento mais profundo dessas palavras de Caiba Schutel, nos falando sobre esta resposta que Simão Pedro, em nome dos 12 discípulos, deu ao Mestre Jesus. Quando ele respondeu: Senhor, nós não temos outro caminho para fazer na vida, porque nós acreditamos nas suas palavras. Nós cremos que o Senhor é o enviado de Deus. E, portanto, não temos para onde ir. Nossa missão é segui-lo. Então, ele afirma que Jesus tem palavras de vida eterna. Ora, para compreendermos, para acreditarmos na vida eterna, precisamos crer na imortalidade da vida. Ou seja, na nossa imortalidade. A imortalidade do espírito ou imortalidade da alma. Porque se não cremos na imortalidade, não há como falar em vida eterna. E Pedro foi muito claro. Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro testemunha que Jesus falava a eles e ao povo sobre a imortalidade, sobre a vida futura. Isso só pode acontecer se acreditarmos mesmo que somos imortais. Porque se não acreditamos que somos imortais, não há como acreditar nas palavras de Jesus. Não há como acreditar no futuro da humanidade. Não há como acreditar em Deus. Mas quando acreditamos na imortalidade e nos aprofundamos no seu conhecimento, no seu estudo, tal qual o Espiritismo nos propicia, com as investigações realizadas por Kardec junto aos espíritos, desdobrando para nós a mediunidade como meio de comunicação entre os desencarnados, chamados mortos, e os encarnados, chamados vivos, aí sim poderemos acreditar em Jesus, nas suas palavras de vida eterna. Poderemos afirmar que ele é o enviado de Deus, porque ele só pode ser o enviado de Deus se for imortal, vindo do reino divino, do reino dos céus para nós. E o reino dos céus nada mais é do que a realidade do mundo espiritual, desse universo que interage com o nosso, ou seja, o universo espiritual com o universo material. Então, temos agora que nos fazer uma pergunta muito importante. Sou espírita, frequento o centro espírita, realizo estudos da doutrina espírita através da internet. Eu acredito mesmo que sou um espírito imortal? De fato, eu acredito que a morte não é o fim de tudo e que depois dela existe vida e que eu estarei de volta a essa vida, dando continuidade
ao meu progresso, obedecendo à lei divina da evolução, ou, diante do quadro da morte, eu titubeio, temo, tenho medo, ou possuo dúvidas. Mas o verdadeiro espírita não pode possuir dúvidas. Porque quando estudamos o espiritismo, nós vemos todas as provas científicas com base na manifestação dos espíritos, daqueles que já partiram ali em túmulo, assim como temos todo um raciocínio filosófico lógico, provando para nós que a morte não é o fim de tudo, que a vida continua, e que viemos do mundo espiritual, e para ele retornaremos. Não temos que ter dúvida, e muito menos temer a morte. Mas também não temos que ficar preocupados quando ela virá, como será. Não. Temos que continuar a viver. Viver aqui na Terra, tocando para frente esta nossa encarnação, fazendo planos, tendo ideais de vida, objetivos a alcançar, mas não esquecendo que a nossa realidade é a espiritual e não a material, que é passageira. Basta um olhar na história da humanidade para vermos que todos os dias milhares de pessoas morrem, ou melhor dizendo, desencarnam, retornando ao mundo espiritual, assim como milhares de pessoas nascem, ou melhor dizendo, renascem, vindo do mundo espiritual. Esse é o ensino do Espiritismo, que está de acordo com esta resposta que Simão Pedro deu a Jesus. Nós temos que seguir o Senhor, porque o Senhor é enviado de Deus, e é o Senhor que nos ensina palavras de vida eterna. É o Senhor que nos lança para esta visão imortalista da vida. O espírita tem que fazer isso. Temos que seguir os postulados, os princípios do espiritismo, assim como os ensinos morais de Jesus, que estão no Evangelho. E sempre recordarmos que somos, sim, imortais. Mas que a encarnação aqui na matéria é muito importante, porque ainda temos algumas provas a enfrentar, algumas expiações para podermos reparar o passado, mas seguindo sempre em frente. Não podemos esquecer que a lei divina é lei de evolução, é lei de progresso, porque todos, sem nenhuma exceção, somos destinados à perfeição, que alcançaremos com os nossos próprios pés, com o nosso próprio esforço, com a nossa autoeducação e com a nossa colaboração com Deus para a transformação moral da humanidade. Então, quando a morte chegar, teremos consciência tranquila que fizemos o nosso possível, e até mais do que o nosso possível, para instaurar aqui na Terra o bem e o amor a partir de nós mesmos. Muito bem. Próximo programa, nós vamos dar continuidade aqui ao livro de Caibar Schutel. Vamos voltar com ele aqui na tela. Parábolas e ensinos de Jesus, para conhecermos e comentarmos mais um ensino do nosso Mestre Jesus. Mas agora vamos iniciar o terceiro bloco, onde estamos acompanhando o nosso livro
Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Você pode adquirir no site da Amazon. E hoje nós vamos iniciar a última carta, ou epístola, escrita por Paulo de Tarso. Hoje nós vamos iniciar a carta aos Hebreus. E estamos trazendo aqui o versículo 6 do capítulo 1, quando Paulo nos diz: exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia. Antes de fazermos o comentário a esse versículo, vamos conversar um pouco sobre essa carta aos Hebreus. Segundo informações de pesquisadores que se debruçaram sobre a história, e segundo as informações trazidas através das revelações espirituais via mediúnica, essa carta aos Hebreus foi escrita provavelmente no ano 65, que é o último ano de vida de Paulo de Tarso. Nesse ano, ele estava em prisão domiciliar na cidade de Roma. E ele tinha o desejo de falar aos seus compatriotas judeus, comparecendo à sinagoga da comunidade judaica na cidade de Roma. Paulo, então, solicitou ao governo romano autorização para comparecer à sinagoga. Mas o Império Romano não deu a autorização, dizendo que ele não podia, em hipótese nenhuma, sair da prisão domiciliar. Muito bem, não podendo ir até a sinagoga, Paulo recebeu na sua casa, porque isso era permitido, ele apenas estava em prisão domiciliar, mas podia receber visitas. Ele recebeu a visita de alguns doutores da lei, que trabalhavam na sinagoga lá em Roma. Houve uma conversa, mas esses doutores da lei não saíram convencidos das palavras de Paulo de Tarso, mas um deles pediu, depois, que ele, então, escrevesse a eles. Escrevesse sobre aquele tal de Jesus, enfim, aquilo que ele queria falar aos judeus. Paulo, então, segundo o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, debruçou-se sobre um escrito para os judeus. Ele teria levado 2 meses escrevendo e entregou ao seu discípulo Aristarco a incumbência de copiar os seus escritos, copiar essa carta, e as várias cópias serem, então, levadas às sinagogas das mais diversas cidades. E foi isso que Aristarco e outros companheiros fizeram. Então, Paulo de Tarso encerra a sua missão aqui na Terra, escrevendo essa carta, que acabou sendo intitulada Carta aos Hebreus. Talvez fosse melhor chamar de Carta aos Judeus, ou Carta aos Israelitas. Enfim, mas isso pouco importa. O que importa é o que Paulo escreveu nessa carta. E hoje, então, vamos comentar o versículo 13 do capítulo 3, que está aí na sua tela. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia. Sabemos que o desenvolvimento da fé é como uma obra demorada ao longo do tempo, necessitando de concurso de inúmeros trabalhadores, muitos deles especializados. Isso porque, no atual estágio de inferioridade espiritual em que nos encontramos, dificilmente conseguimos consolidar a fé sem o auxílio de outras pessoas, de terceiros, sejam encarnados, que estão aqui conosco, sejam também desencarnados, porque os espíritos têm a missão de nos auxiliar. Obviamente, estamos falando aqui dos bons espíritos. E não é fácil
diante de tantas tribulações que nos atingem aqui na vida material, manter a chama viva da fé. Abalos de toda ordem nos visitam de tempos em tempos. Provas árduas, que muitas vezes exigem a nossa perseverança e também a nossa confiança em Deus. E quando nos sentimos atingidos, principalmente na área emocional, ou seja, quando acontecem decepções, traições, calúnias, ficamos então mais vulneráveis. Nesses momentos é que devemos recorrer ao amparo de quem possa nos ouvir e nos orientar à luz do Evangelho, e quem possa nos dar a palavra confortadora e o ombro amigo. E vale aqui também a leitura de um bom livro. Igualmente devemos utilizar o valioso recurso da oração. Isso é muito importante. Na hora da dor, na hora da tribulação, do problema, não esquecer de Deus. Mas para sintonizar com Ele, o recurso é a oração, a prece, que vai atrair os bons espíritos, vai abrir a sintonia para com Deus. E nós não somos abandonados, nunca, nem por Deus, nem pelos bons espíritos, e pelo nosso anjo da guarda, que é um espírito superior. Todos trabalham incansavelmente para reanimar a nossa fé. Mas é um trabalho invisível, imperceptível, mas que está acontecendo o tempo todo. A comunidade espírita, que também é uma comunidade cristã, sabe disso, que a oração é um recurso do qual não podemos prescindir diante das provas e expiações que nos visitam. Porque se não utilizarmos a oração, corremos grandes riscos de ficarmos isolados e deixarmos a erva daninha da depressão tomar conta. E muitas vezes o pensamento suicida, o qual temos que combater com todas as nossas forças. Então, utilizemos a comunidade espírita para lembrarmos uns aos outros, incessantemente, todos os dias, as lições do Evangelho, os exemplos de Jesus nas mais variadas ocasiões em que ele esteve sob o vendaval humano da hipocrisia, do egoísmo, da desconfiança, sem nunca ter se abalado. Portanto, a fé, ela se consolida no esforço que fazemos em seguir as pegadas do Mestre, no fortalecimento da crença na vida futura e também na justiça de Deus. Sejamos, pois, dignos das tarefas evangélicas, não apenas os momentos de paz, de calmaria, onde tudo está bem, mas principalmente nos momentos em que tudo parece conspirar contra nós, quando tudo parece querer nos levar para o precipício. É com Jesus, é com a nossa fé em Deus, é com a nossa crença na imortalidade que sairemos vitoriosos das provas e das expiações que Deus, nosso Pai, permite que enfrentemos para podermos progredir com maior rapidez rumo à perfeição. Daí, então, esta exortação de Paulo de Tarso, que ele fez para os hebreus, mas é uma exortação para todos nós. Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia. Não esqueçamos de fazer isso para fortalecer a nossa fé. Semana que vem,
próximo programa, nós vamos continuar a estudar esta carta aos Hebreus. Antes de passarmos a palavra a José Herculano Pires, no último bloco do nosso programa, vamos à nossa dica literária espírita, ligada ao Evangelho. Hoje, estamos trazendo a você o livro Encontro Marcado, autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. O livro Encontro Marcado traz textos de Emmanuel sobre diversos temas ligados ao Evangelho e é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Não deixe de ler esta obra maravilhosa de Emmanuel, Encontro Marcado. Agora vamos à última parte do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, quando trazemos a palavra de José Herculano Pires, falando sobre o Novo Testamento à luz do Espiritismo. Essas palavras dele, ele as utilizou, gravou no programa No Limiar do Amanhã, que foi ao ar na década de 1970, pela Rádio Mulher, de São Paulo, aos sábados à noite. E nós estamos trazendo, então, esta palavra de José Herculano Pires, lembrando que o Novo Testamento era aberto ao acaso. Era lido o trecho do Novo Testamento e Herculano Pires, espontaneamente, fazia, então, o comentário à luz do Espiritismo. Esses comentários foram publicados pela editora Paideia, no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. E nós estamos, então, trazendo em cada programa um capítulo dessa obra. Hoje é o capítulo 4, que tem por título O Cântico Profético de Zacarias. O trecho do Novo Testamento está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79, quando esse evangelista nos diz: Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou o libertador poderoso. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, devido à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará a aurora lá do alto, para alumiar os que estão de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Comenta José Herculano Pires. Esse trecho do Evangelho de Lucas nos lembra, primeiramente, um fato mediúnico, que é a profecia de Zacarias. Na Bíblia, e particularmente no Evangelho, aparecem muitos desses episódios da mediunidade, e geralmente nos aparecem na forma de cânticos. Por quê? Porque o cântico era a maneira mais fácil e mais usual naquele tempo de se profetizar o advento de um grande acontecimento, de alguma coisa que realmente trouxesse benefícios para o povo, porque o cântico era uma manifestação de alegria. Assim, nós vemos o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Isabel e outros cânticos que aparecem nos evangelhos. Nesse cântico, Zacarias profetiza o advento de João Batista. João Batista é o precursor, aquele que vem preparar os caminhos do Messias. Então, esse advento é realmente um acontecimento auspicioso para Israel. E Zacarias o acentua, mostrando que o povo vivia em trevas.
O povo que sofria na situação difícil em que se encontrava o país, lutando com todas as dificuldades sob o domínio romano. O povo que havia passado por tantas fases de escravidão, de misérias. Este povo, entretanto, teria agora oportunidade de libertar-se e de caminhar com segurança para a paz. O cântico de Zacarias é principalmente uma anunciação de paz. A paz que Israel desejava, pela qual Israel ansiava. E essa paz deveria vir com o advento do Messias. Mas antes do Messias, estava ali o menino profeta, aquele que ia preparar os caminhos para que o Messias realmente realizasse a sua missão, para que ele, de fato, trouxesse a paz aos homens, o esclarecimento aos espíritos, a luz a todas as almas, tanto em Israel como fora de Israel, no mundo inteiro. Nós sabemos que os judeus ansiavam pela vinda do Messias como um soberano que imporia o domínio de Israel ao mundo, mas imporia esse domínio para libertar o mundo da ignomínia e principalmente do pecado, da idolatria, de todas as abjeções em que os povos de então viviam mergulhados. Israel sonhava com uma era nova, com uma nova situação para a terra, para a humanidade, e toda a esperança de Israel era depositada na vinda do Messias. O Messias devia trazer, portanto, o poder necessário para afastar de Israel os povos dominadores e para, ao mesmo tempo, conquistar os outros povos e estender o seu domínio a todo o mundo. É claro que nós vemos nessa antivisão dos judeus um anseio nacionalista, bastante apegado ao princípio racial. Os judeus eram essencialmente racistas naquele tempo. Consideravam todos os demais povos como impuros, como indignos mesmo de se relacionarem com eles. E isto por quê? Porque eles tinham que defender o patrimônio cultural, um patrimônio espiritual, que era toda a sua tradição religiosa. Eles estavam em condições de realmente oferecer ao mundo a vinda do Messias, de receber o Messias em seu país e de ajudá-lo a realizar a sua tarefa no seio do seu próprio povo. Mas, se isso acontecia, entretanto, os judeus não estavam à altura de compreender que o domínio de Israel não devia estabelecer-se no mundo pela força, pelo domínio, pela conquista dos povos, pela espada, mas sim pelo esclarecimento, pela luz, pela doação de tudo quanto de mais sublime eles haviam conquistado na sua evolução religiosa, na sua evolução espiritual. Era isso que o Messias devia fazer. Ele não seria o rei terreno, não seria um soberano conquistador, dominador, dirigente de exército, mas sim seria um soberano espiritual, aquele que dirigiria as almas e não os corpos dos homens, aquele que falaria aos espíritos e não aos cidadãos de Roma, ou de Israel, ou do Egito, ou da Babilônia. Ele falaria aos espíritos e, portanto, a toda a humanidade, porque nós todos somos espíritos. Mas, antes desse advento, haveria o trabalho excepcional de João Batista. João deveria pregar, preparando as veredas do Senhor, para que realmente o Messias pudesse depois levar a efeito o seu trabalho gigantesco de esclarecimento do mundo. Por isso,
Zacarias sente-se tomado pela profecia. Os espíritos falam através dele. Os espíritos do Senhor anunciam uma boa nova a Israel. Ali está o precursor, e atrás do precursor virá o Messias, virá o rei esperado. É o momento em que toda alma de Israel se encontra com a realidade do seu sonho. O sonho se materializa nos braços da própria profecia. O profeta, que é o próprio Pai, tem, portanto, diante de si a realidade do nascimento que já prenuncia o advento de uma nova era para o mundo. Mas essa nova era deve conduzir os homens na paz. É o que Zacarias diz precisamente no seu cântico. Ele não anuncia a guerra, ele não anuncia as conquistas pavorosas que os judeus tiveram que fazer na luta para avançar sobre Canaã. Não. Ele anuncia um tempo novo, diferente, em que todas as lutas fratricidas ficarão de lado, ficarão no passado, se perderão na poeira dos séculos, para que então venha para a terra uma era nova, a era da paz, da compreensão, da fraternidade, do amor entre os homens. Essa pregação de Zacarias, através do cântico, representa um momento de exaltação do sonho judaico de libertação do homem. Infelizmente, até hoje, não foi possível que isso se concretizasse. O mundo continua ainda envolto nas sombras do morticínio, das guerras, das lutas fratricidas. O próprio Israel, o Estado de Israel, de onde partiu esse sonho magnífico, esse sonho que realmente ainda embala os corações e as mentes em todo o mundo, o próprio Estado de Israel é hoje um momento de conflagração no meio do mundo, no mapa mundial. Falta, portanto, o prosseguimento da evolução humana, o desenvolvimento dos espíritos através das gerações sucessivas, através da reencarnação, para que os espíritos amadureçam e se esclareçam a fim de se libertarem e para que o sonho de Israel se estabilize no plano espiritual. Por isso disse Jesus, como nós sabemos, no meu reino, agora, não é desse mundo. Agora, naquele tempo, o seu reino era o reino do Espírito, não o reino da carne. O reino da realidade espiritual, e não o triste reino sombrio e terreno da realidade material. Agora, disse ele, o meu reino não é desse mundo. Sim, mas será no futuro. E o futuro se abre diante de nós nesse momento. O Espiritismo é o Consolador prometido, é o Espírito da verdade, é o Paráclito anunciado pelo Cristo. Assim como João Batista foi o precursor do Cristo, assim o Cristo, apesar da sua posição suprema na hierarquia do nosso planeta, ele passou humildemente pela Terra como precursor do Espírito da verdade, do Consolador que viria mais tarde, porque o Consolador vem completar a sua tarefa, o seu trabalho, a sua missão. O Consolador vem trazer realmente para a Terra um reino espiritual pelo qual Israel ansiava. E assim, o reino de Israel não se torna mais um reino pequeno, confinado entre fronteiras físicas na Terra, mas sim o grande reino do Espírito, que se estenderá por toda a humanidade. Essas são as palavras de José Herculano Pires. E assim, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade,
pela web rádio Cristo Consolador. Um grande abraço a você, paz do seu coração. E não esqueça, até o nosso próximo encontro, semana que vem, quinta-feira, às 5 da tarde.